Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é Os Jovens Bauman, um found footage brasileiro dirigido pela cineasta Bruna Carvalho Almeida, que também assina o roteiro ao lado da Larissa Kurata. Além do lançamento nos cinemas, o filme também foi disponibilizado simultaneamente nas plataformas digitais, que foi por onde eu consegui assistir o filme, já que eu aluguei ele no iTunes. Em 1992, 8 primos desaparecem misteriosamente após um curto período de férias na fazenda da família em Santa Rita do Oeste. A única prova de que eles estiveram lá antes desse desaparecimento são algumas fitas VHS que constam com os últimos registros deles. Esses eram os Bauman, primos e herdeiros do sobrenome mais importante de Santa Rita do Oeste. Eram donos dessa fazenda, que já tinha sido a maior produtora de café da região, mas que com o passar dos anos tinha virado só uma casa de veraneio com um pequeno cafezal. Os Jovens Bauman é um filme found footage que a gente sabe desde o começo que esse mistério não foi solucionado. Então a gente vai acompanhar essas imagens para tentar presenciar alguma coisa, ver se a gente consegue montar algum sentido nessa história. Porque o desaparecimento deles também significou o desaparecimento da família, já que eles eram os últimos herdeiros. O filme é apresentado em dois tempos, passado e presente, que a gente acompanha quase de forma simultânea. O passado, 1992, com as fitas VHS, e o presente, com a pessoa que encontrou essas fitas, tá montando essas imagens e apresentando pra gente. Não é um documentário que vai contar com depoimentos da família ou de envolvidos próximos aos Bauman, ou trazer recortes de jornais ou recriar entrevistas da época, não. O filme da Bruna Carvalho traz essa narradora que presenciou esse evento em 1992 e, após o desaparecimento, ela foi para São Paulo estudar e tentou trabalhar, não deu muito certo, e como ela ficou desempregada, ela retornou para Santa Rita do Oeste. Quando ela reencontra esse lugar, quando ela vai nessa fazenda e tem esse contato com as fitas VHS, ela fala que ela tentou encontrar nessas fitas um epílogo possível, uma espécie de desfecho para essa história. Essa fazenda era como se fosse um lugar meio que inatingível para ela. E esse contraste social entre os Bauman e a família dela fica bem claro. Tem uma frase que é dita por ela que representa bem isso e que para mim é a alma do filme. Assistindo as fitas, começo a me lembrar daquele verão de 92, como se eu e os Bauman estivéssemos no mesmo espaço, de como parecia fácil e divertido para eles, enquanto para mim era desconfortável estar em um lugar que parecia tão grandioso. Será que algo que eles fizeram? Será que tem algum vestígio, alguma pista nesses registros que pode indicar o fato deles terem desaparecido? Muito do que é apresentado na tela instiga a gente a imaginar o que pode ter acontecido com eles. Então a tensão é construída em alguns momentos de forma bem sutil, quando alguns dos primos conversam sobre o fato de cidades ao redor da fazenda terem sido submersas por uma represa e que quando essa água baixa é possível ver as cruzes das igrejas, ou quando uma das primas conta que um cavalo começou a correr meio que sem rumo, meio que desesperado e parar em frente a uma estrada, como se quisesse fugir dali. A forma como alguns elementos são trabalhados, a água, o fogo e o ar, que surgem em alguns momentos de forma bem misteriosa, como uma cena que um dos primos está atrás de uma labareda de fogo, gera uma imagem muito sinistra, porque ele está rindo. Tem um momento bem macabro do filme que eu fiquei tão tenso com o que estava acontecendo, sendo que nada é mostrado, em que dois personagens estão andando pelo cafezal, que eles estão escutando uns sons meio estranhos, tem umas luzes que estão aparecendo ali no meio e que eles não conseguem entender o que é aquilo. A gente tem um corte ali, a gente não sabe o que aconteceu, se eles descobriram alguma coisa ou não, se aquilo tinha um significado. Não é nada de concreto, não existe uma resposta fechada no final do filme. Tem alguns elementos aqui que despertam que possivelmente algo sobrenatural pode ter acontecido ou não. Eu acho que é isso que brinca com o nosso imaginário, né? De não saber o que de fato aconteceu. E aí ele começou a correr muito rápido.
Aí do nada ele parou num lugar que eu nunca tinha visto aqui da fazenda, que dava pra ver a estrada. E aí quando eu vi aquilo, eu achei que era pra gente sair daqui da fazenda, sabe? Se o roteiro do filme não proporciona as respostas que o público pode querer, e isso pode gerar uma certa decepção em quem está assistindo, o grande triunfo dele pra mim é recriar as imagens em um período através das fitas VHS. Os diálogos são muito bons e a interação desses 8 primos é muito crível. A gente consegue acreditar que aquilo que a gente está vendo na tela pode ter realmente acontecido. E tem uma outra frase da narradora também que eu acho que consegue resumir bem o filme. Será que essas fitas têm algo a mais a dizer ou são simples registros de férias desses 8 primos? E isso fica a cargo do público decidir diante das imagens. Os jovens Bauman desapareceram e depois desse dia, os 8 primos nunca mais foram vistos. Mas ao mesmo tempo que eu gostei bastante dele, não é um filme que eu consiga recomendar tão fácil assim. Eu acho que se trata de uma experiência bem particular, sabe? Para algumas pessoas o filme pode não ter significado nenhum, como para outras pode ter todo um valor nostálgico. Acho que dá para levantar diversos diálogos sobre o filme. Pode ser que o filme funcione para você ou pode ser que não. Mas uma coisa não dá para negar, é que o cinema brasileiro está proporcionando tanta coisa diferente no gênero de suspense e terror. Tem filme de fantasma, tem o filme mais violento, tem o filme fantástico, tem o found footage. É muito legal ver essa pluralidade do cinema de gênero. Tem muita coisa boa sendo feita e que tem gente que não tá assistindo. É muito importante que a gente prestigie nosso cinema. Os seus registros são a única prova de que um dia estiveram aqui. No fim das contas, mesmo não tendo todas as respostas, o que parece pra mim é que aqueles jovens foram aprisionados naquelas imagens, como se eles estivessem eternizados ali naquele curto período de férias registrado nesses VHS. As fitas malditas, como é mencionado em uma parte do filme. Mas isso foi o que eu achei de Os Jovens Bauman. Você já assistiu o filme? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele, e se você gosta de filmes de terror e suspense, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui é um espaço feito de fã pra fã de filmes de terror e suspense. Até o próximo vídeo.